Bem, turma, nessa aula a gente vai estar iniciando o nosso estudo sobre integral. Então, inicialmente a gente vai estar entendendo que a integral ela também vai ter duas interpretações, assim como a derivada tinha a interpretação, que é uma taxa de variação instantânea, e a gente tinha a interpretação geométrica, que ela era a reta tangente à curva da função. A integral também a gente vai ter aí duas interpretações que a gente vai estar utilizando bastante. Primeiro, a gente vai estar aqui construindo a ideia de que a integral ela é uma primitiva. Ela volta para uma primitiva, dado que se a gente tem o cálculo de uma f de x indo para uma derivada, a gente pode ter a volta. A gente pode ter uma derivada que vai estar voltando para uma f de x. Então, essa é a nossa primeira flechinha aqui, a gente vai dizer que é a nossa derivada. E a volta a gente faz pela integral. Ah, professor, então a integral é uma conta que a gente faz, que é fazendo a volta, ela é a volta da derivada para uma primitiva, que a gente vai chamar essa f de x. Também a gente pode estar conhecendo essa integral, quando a gente aplica esse conceito, como uma antiderivada. Então vamos entender esse conceito aqui. Suponha que saibamos que o tamanho da população H varia ao longo do tempo, a taxa. Lembra que aqui a gente já está dando uma derivada. Ó. A derivada da função h, pela notação de Leibniz, em relação à variável t. Então, a gente pode ter essa nossa derivada da h em relação a t, dada por t elevado a menos meio. Como ele diz que já é uma taxa, porque é a nossa derivada, que vocês já viram que a gente pode também estar chamando de taxa, variação da taxa instantânea. Vamos verificar o seguinte. Para conhecermos a função h, ht, que é a função que a gente diz que é a primitiva, a partir dessa derivada dada. Ou seja, a gente apenas tem uma função de derivada e a gente quer encontrar qual é a função que deu origem para essa derivada. Então, o método vai ser conhecido como integração ou cálculo integral, ou como eu também já falei para vocês, antiderivada. Então, podemos supor que a função primitiva é essa aqui, gente, é uma suposição. Podia ser qualquer uma delas que a gente poderia supor. Eu estou partindo do suposto, da suposição de que se a gente tivesse ht aqui igual a 2t elevado a meio, a gente consegue encontrar essa nossa derivada. Por quê? Porque se a gente deriva a função h em relação à variável t, esse meio vai passar multiplicando, então vai ficar 2 vezes meio, vezes o t elevado a meio menos 1, que vai ficar menos meio. Corto 2 com esse 2, então a gente tem o t elevado a menos meio. Ou seja, essa nossa suposição, essa primeira proposta, ela atende o que a gente espera para encontrar essa derivada. Mas será se só supor essa função, só ela, vai de fato fazer com que a gente encontre a nossa primitiva? Ela é a primitiva mesmo? Vamos estar analisando. Ó. A gente tem uma certa dificuldade, porque vão existir várias funções similares que a gente poderia estar supondo que também vão ser a primitiva. Por exemplo, a gente poderia, vocês poderiam também ter pensado nessa primitiva aqui, ó, uma ht igual 2t elevado a meio mais 15. Uma outra pessoa podia dizer, não, professor, mas não é mais 15, é mais 50. Ou é mais 99, ou é menos 50, ou é menos π. É uma constante que poderia estar acontecendo aqui. Então a gente podia dizer simplesmente que está somando um c. Professor, por que a gente pode estar somando uma constante? Porque se a gente tiver essa nossa função ht igual a 2 vezes t elevado a meio mais uma constante, quando a gente fizer essa nossa derivada em relação à variável t, a gente tem o t elevado a menos meio, porque a derivada dessa constante vai para zero. Então, independente da constante que a gente insira aqui, a gente vai ter a mesma derivada. Então, veja que a gente diz que existe uma família de primitivas. Por quê? A gente pode ter essa nossa primeira primitiva, a segunda, a terceira ou um C. Qualquer que for esse C também vai ser a primitiva da função. E elas vão se diferenciar apenas pela constante. Por isso que a gente diz que a gente pode ter uma família de primitivas. Então, para encontrarmos o valor de C, é necessário supor o valor de H em T igual a zero. Então, a gente pode estar fazendo essa nossa suposição quando a gente conhecesse se T igual a zero. Ou seja,
um H0 igual a 100. É uma informação que tem que ser dada para a gente, tá, gente? Então, dessa forma, vai ser possível estabelecer o seu valor. Ou seja, a gente pode estar calculando o H quando t é igual a 0, e a gente conhece esse valor que foi dado, e é igual a 100. Então vai ficar 2 vezes o t, que é igual a 0 elevado a meio, mais c. Isso faz com que a gente encontre que c é igual a 100, fazendo com que a gente substitua aqui naquela nossa c, que era o caso mais arbitrário, o caso geral, a gente supõe que é esse nosso 100. E no caso mais geral, poderia ser a nossa função mais uma função no momento t igual a 0. Mas esse aqui é um caso só quando a gente tem essa informação inicial. Na prática, a gente geralmente não tem. E a gente não tem como ter uma primitiva bem estabelecida nesse caso. A gente simplesmente coloca esse mais c. Então, uma primitiva de uma função, ela vai ser dada por uma função f de x, que a gente vai estar simbolizando por um f maiúsculo de x, definida no intervalo onde o domínio vai estar contido nos reais, e a gente vai chamar de primitiva f de x a função, que eu vou chamar de f de x agora, tal que a derivada desse nosso f de x vai ser igual a esse nosso f de x. Isto é, se f de x vai ser a primitiva do f de x, então o f' do f, desculpa, o f' linha de x vai ser igual ao f de x. Aqui a gente pode estar vendo um pouquinho melhor isso, gente. Se eu tenho um f de x igual a x ao quadrado mais 2, e eu aplico aqui a nossa derivada, que é o f linha, a derivada de x ao quadrado vai ser igual a 2x. Então esse cara aqui é o nosso f de x que eu vou estar mostrando para vocês. Essa definição de f de x e f de x também vai ser muito importante para quando vocês estiverem vendo probabilidade. Ah, tem integral em probabilidade? Tem, gente. Tem integral em probabilidade também. E essa aqui é uma definição que a gente vai ficar utilizando lá nessas disciplinas. Ou seja, a gente chega nessa nossa conclusão. O exemplo B. Eu tenho um f de x igual a x ao quadrado menos 5. Então, veja que se eu derivo essa nossa função f, vai ficar f linha de x, também vai chegar no 2x. Então, notem que, apesar de eu ter uma função com x ao quadrado menos 5 ou x ao quadrado mais 2, a gente chega na mesma função da derivada. E essa função da derivada fx, ela possui duas primitivas distintas. E elas só vão se distinguir por causa da constante, que a primeira é menos 5 e a outra é mais 2. Então, apesar da derivada ter o mesmo valor, a primitiva delas são diferentes, dependendo do valor dessa constante c.